editor do Vai Pra Cuba e Eu Fui, do TIM. E queria agradecer a presença de todos vocês aqui nessa manhã, aqui na Livraria Exposição Popular, que é parceira frequente aqui da Alameda. A gente tem feito excelentes eventos e lançamentos aqui. Queria agradecer vocês todos e todas aqui, porque é sempre um apoio muito importante para a gente. Bom, o TIM é o segundo livro que a gente edita pela Alameda. O primeiro foi Teatro sobre Fogo Cruzado. E o TIM, enfim, é um frequentador agora lá da Rua 13 de Maio, 353, onde a gente prepara os livros e ele está sempre lá com a gente. Eu acho o lançamento do livro do TIM é muito importante nesse momento, né, que a gente está vendo um cerco cada vez mais forte nos Estados Unidos contra Cuba. Né? Cuba faz parte dos alvos preferenciais aí de Donald Trump, né, junto com Venezuela, Dinamarca, enfim, Groenlândia, né? Aliás, ontem Está ameaçando Catanduva. Está ameaçando Catanduva. Então o TIM está procurando já apoio internacional de Cuba para segurar a onda lá em Catanduva. E esse livro do TIM eu acho especialmente bacana, porque é um livro múltiplo, né? Ele não é um livro só de memórias, ele é um livro de memórias e que aponta aí para frente, para trás, com um monte de colaborações importantes. Tem o Genuíno, que está aqui, tem texto da Luísa Erundina, né, prefeita deputada, tem o Zé Reinaldo, o Benito, o cônsul geral de Cuba. Ou seja, é um livro que ele dá conta de toda essa relação política e cultural com Cuba, que o TIM preserva e alimenta também. Então, eu vou passar a palavra para o TIM para ele contar um pouco da história desse livro, que a gente procurou, de alguma forma, expressar nessa capa, né, desses tempos que a gente vive. Né? Uma capa que a gente tentou reproduzir, de alguma forma, os memes de 2013. Um pouco o que aconteceu depois, mas também com uma certa cara, as letras, o lettering, uma composição que, de alguma forma, falasse de hoje, mas também de 2013. Então, tinha a palavra sua. Obrigado mais uma vez por editar a palavra. Eu não vou saber aqui, não. Bom dia para todo mundo. Agradecer a todos que compareceram aqui nesse lançamento. Antes de mais nada, este ato aqui, ele não é apenas o lançamento de um livro. A presença de vocês aqui, eu considero uma ação revolucionária diante dos nossos tempos. Nós vivemos tempos difíceis. Nós vivemos tempos em que nós não temos mais nenhuma possível segurança jurídica internacional de defesa da soberania dos países. Ou os países pegam em armas, sai para a luta, ou são subjugados, como a gente acabou de ver na Venezuela. Um absurdo total. Eu que vivo há algum tempo lutando pela socialização do mundo, né, pela democratização, pela justiça social, eu vejo que nós estamos meio órfãos de um instituto ou de um organismo internacional que possa intervir. A gente já viu isso em Gaza. O que foi feito em Gaza, jamais, a não ser parecido o que eles reproduziram numa escala gigantesca, o que eles sofreram lá na década de 40 no nazismo. Estão reproduzindo em escala maior e mais cruel. E não se tem nenhuma atividade para reprimir, ou para impedir, ou para limitar esta ação. Então, esta presença de vocês aqui para mim hoje é um alento nesta luta. Por isso que eu estou dizendo que é uma ação revolucionária.
Não é simplesmente vir aqui para assistir uma palestra, um debate, um lançamento do livro. Para mim, isso é uma ação. Vocês pensam que é simples? Não, isso aqui está sendo registrado pelas forças da direita. Eles estão sabendo que nós estamos aqui e que nós estamos falando exatamente sobre isso. E esta ação é fundamental do ponto de vista da luta revolucionária. Eu tenho certeza disso. Por menor que seja a nossa significação, isso não é qualquer coisa. Eu acho que é uma atitude importantíssima. E por isso eu estou feliz de vocês estarem aqui, independentemente de qualquer coisa do livro. E eu vou dizer agora para vocês alguns agradecimentos. Eu queria agradecer muito a diretoria da Associação Atlética Banco do Brasil, a ABB, representada aqui pelo Nilson Guglielmone, nosso grande amigo, diretor da entidade. Por que isso? Porque foi a entidade que participou em 1994 de uma ação latino-americana de solidariedade a Cuba. E nós fomos a Cuba, eu fui representando a ABB, que entendeu que naquele momento era importante, já em 94, quando a União Soviética havia se desfeito, parou de dar o subsídio a Cuba, comprando açúcar a um preço melhor e vendendo petróleo a preço subsidiado. Então Cuba foi a zero, viveu o tempo que eles chamam de período especial, onde tudo, vocês imaginam um bloqueio que impede de Cuba se relacionar com qualquer país, impede negócio com qualquer um. Cuba foi a zero. Eles comeram o pão que o diabo amassou, como se diz na China. E neste momento a América Latina fez uma ação de solidariedade a Cuba em 94. E eu fui representando a ABB neste evento. Encurtando a história, eu me interessei em Cuba de ir nas escolas para observar como é que era o processo educacional, o ensino e tal. Dentro do Congresso a gente teve essa oportunidade. Eu poderia fazer turismo ou fazer a visita às escolas. Eu fui nas escolas. E nessas escolas eu vi um negócio que me chocou muito, me impactou muito, que é o seguinte: as escolas não tinham computador em 94. Tudo era feito à mão. Então, só para vocês terem um exemplo, o professor anotava, um aluno de 12, 13 anos, quais eram as características principais dele. Era ciências humanas, química, exatas e esporte, que tipo de esporte ele tem. Ele anotava numa ficha dessas, o professor, sabe? Eu estou falando aquelas fichinhas quadradinhas, anotava o nome do cara, e passava isso para o ano seguinte. O professor, no ano seguinte, pegava aquilo e valorizava aquelas indicações que o anterior tinha feito. Ou seja, valorizava e esperava a resposta que o aluno iria dar, confirmando ou modificando a opinião anterior, e assim sucessivamente. Então, por exemplo, nos aspectos da saúde, da pesquisa de vacina, por exemplo, a gente tem informações de Cuba que é uma barbaridade, assim, o avanço e tudo mais. No esporte é a mesma coisa. Você vê as seleções de Cuba, o atletismo, boxe, tem uma porrada. Por quê? Porque os professores já indicam de criança qual é a característica dessa. Então isso é um dado muito importante que dialoga com o Paulo Freire, evidentemente, mas me chamou muita atenção. E uma das coisas das escolas que eu fiquei muito impressionado é o que eles queriam da solidariedade nossa. Por incrível que pareça. Eu achei até estranho, porque, pô, é isso que é importante? Sabe o que era? Se a gente poderia mandar papel, porque as crianças não tinham como escrever, como desenhar, como trabalhar. Papel. Bom, voltei para o Brasil, fui na ABB e falei, olha, a ABB tem uma gráfica aqui, não tem? Que tal o que sobra da gráfica ser mandado para a Cuba? E assim foi feito. Então essa uma atividade que eu considero da maior importância que a ABB fez. Por isso, a homenagem, eu queria que você transmitisse alguns outros.
coisa que, a título de curiosidade, eu queria agradecer aqui a presença de companheiros que estão fazendo ações não menos revolucionárias, porque também a gente já foi, já quase fomos atingidos. Nós temos aqui gente que foi para a Rússia, em maio deste ano, dia 9, comemorou-se os 80 anos da vitória sobre o nazifascismo em que a Rússia enfrentou bravamente e o Exército Vermelho venceu a parada. E nós fomos para lá, em 9 de maio, e participamos do evento. Xi Jinping, Lula, todo mundo foi para lá. E nós também. Só que nós tivemos um probleminha. Nós saímos daqui e fomos para a escala era em Dubai. Por isso que eu estou falando que os caras observam, elas ficam acompanhando. Esse grupo de 100 pessoas foi daqui para Dubai e de Dubai para Moscou. Quando chegou em Dubai, aquele desgraçado energúmeno chamado Zelensky começou a tirar drones em cima de Moscou. E nós não pudemos chegar, porque ia ser bombardeado, atirado, sei lá. Aí tivemos que ficar em Dubai mais um dia até acalmar a situação para a gente e o espaço aéreo da Rússia ser liberado. Aí fomos para lá, enfrentamos fortes batalhas na Rússia com os Zelensky e tal, lutamos e voltamos são e salvos. Lá fizemos. Deixa eu contar um detalhe. Posso continuar falando? Vocês estão interessante esse papo? Eu tive a oportunidade, isso para mim, que sou ator, é um negócio muito, muito importante na minha história de vida. Como catanuvense que sou, eu tive a oportunidade de, nas estações de trem de Moscou e São Petersburgo, ali nas imediações, nos hotéis que a gente ficou, de falar um poema onde ele fez. Mayakovsky declamou esses poemas nas estações e nos hotéis ali próximo das estações de trem. O poema Poeta Operário, que ele fez em chamamento à direção partidária dos bolcheviques, que a arte não era assim tão fundamental. Por isso que ele tem aquele famoso verso: a arte é necessária como o pão de cada dia, né? Então ele fez várias manifestações na estação de trem. E eu tive a oportunidade de falar esse poema lá, não só dele, como do Vinícius de Moraes e outras coisas mais. Foi em russo. Eu tinha um sotaque catanuvense, mas eles entenderam. Eles entenderam assim muito claramente, porque é um sotaque de Catanduva, é um sotaque, o professor, sabe, o professor Robson sabe, que é um sotaque um pouco carregado, aquela coisa forte, né? Exatamente. Então, falando. E a turma que foi para o Irã comigo, nós fomos para o Irã também. E olha que nós fizemos um agido lá e deu no que deu, né? Vocês saíram de lá, aconteceu tudo isso. Ou seja, a gente está sendo perigoso por aí. Então vocês aqui tomem cuidado. Tomem cuidado que vocês vão causar. Mas brincadeiras à parte, eu quero parabenizar vocês que estão viajando. Agora nós vamos para a China. Em maio a gente vai para a China. Será o país comunista que eu ainda não conheço. Quem sabe é mais provável que eu fique em Cuba, porque eu sei falar castelhano, mas chinês vai ser difícil. Então, então, em 2013, queria agradecer também a presença do Neto, que é um grande historiador, pesquisador, defensor da causa dos anônimos da luta operária, e amigo nosso de grandes jornadas, grandes batalhas. E em 2013, não sei se vocês se lembram, teve aquelas manifestações pela redução da tarifa de ônibus, de R$ 3,20 para R$ 3,00. Lembra disso? Foi um negócio espantoso. E eu comecei a ver aquele troço na rua, falei, olha, interessante, vamos ver, manifestação sempre fica com a antena ligada, o povo está saindo na rua, vamos ver o que é. Bom, enfim, importante da história, é uma manifestação que hoje está comprovadamente, no livro eu escrevo sobre isso, seria bom vocês darem uma olhada para ver se eu falo muita bobagem lá, porque tem coisas ali que eu observei. Eu observei gente de todos os matizes. Aí, ó, mais um russo aí, ó. Aí, o casal russo chegou. Foi para a Rússia, jogou bomba lá, e agora está voltando. São e salvo.
Ricardo, simpático. Contou? Para você, pode sentar. Beijos. Quem falava aí mesmo? Comando? De 2013, então. Em 2013, aquelas manifestações foram assim, muito peculiares, eu não estava entendendo, porque a minha vida sempre foi lutar contra a ditadura, desde que eu conheço por gente, né? A ditadura e tal. Aí de repente uma manifestação num momento em que o país vivia pleno emprego, embora aquele desgraçado Aécio Neves sobre a televisão falou que estava um desemprego absurdo, era mentira, era pleno emprego, porra. A inflação controlada, a economia brasileira crescendo quase 7% já no fim do governo Lula. Então, e a Dilma foi reeleita. Quer dizer, o povo, de certa maneira, cacifou isso. Aí eles não aceitaram essa derrota comum. Esse morfético do presidiário hoje não aceitou também a derrota dele. Ele tentou fazer o voto. Né? Enfim. E aí, numa das manifestações, quando saiu lá a decisão do Alckmin com o Haddad, suspendendo, não vai ter um aumento. Zerou a tarifa, vai ser R$3 mesmo. Tá em toda festa, tá. E eu estou lá na Paulista, ali em frente ao MASP, e o grupo mandando tirar as bandeiras vermelhas. Tinha um bando de gente lá do PSOL, do PT, PCO, com as bandeiras vermelhas agitando. Tira essa bandeira aí, filha da puta, esquerdista, comunista. Eu fiquei olhando, eu estava de camiseta vermelha. Aí eu falei, porra, meu, que... Aí os caras começaram a ver. Aí um cara falou uma bobagem qualquer lá, eu fui em cima do cara e falei, meu, essa é uma atitude fascista, porra. Vocês estão querendo proibir a manifestação do partido? Seja de qual for, porra, tem que participar, é uma bandeira democrática, vamos lá. Ah, seu comunista, vai pra Cuba, viado, vai pra Cuba. Aí começou o corinho, o cara era professor de filosofia, imagina a aula que ele dá. Aí juntou em volta de mim e começaram, vai pra Cuba, e começaram a vir me pegar. Porque já tinham batido em gente com camiseta vermelha pelo pedaço lá. Aí eu falei, porra, gente, vou sair daqui. Aí fui embora. Fui pra casa e comecei, porra, meu, vai pra Cuba, sabe? E fui. O que aconteceu? A história de eu ir para Cuba e montar uma peça de teatro, que eu conheci um cubano lá, René de la Cruz. Fizemos amizade, ele todo empolgado, vamos fazer uma peça nós dois. Eu falei, mas não, vamos fazer. Tem alguma ideia? Eu falei, eu tenho uma peça de um autor brasileiro que tem 2 personagens. Qual que é? Eu falei, 2 perdidos. Aí eu fiz a síntese para ele. São 2 desempregados, trabalham no mercado, descarregando caixa e estão vivendo numa pensão. E para sair daquela situação de miséria, eles resolvem fazer um assalto. Um deles tem um revólver que foi dado pelo motorista de caminhão para ele guardar. Aí ele fala, vamos fazer um assalto com essa porra aí, vamos, e vai, e partem para o assalto. Fazem um assalto e nós vamos tentar mostrar aqui a volta do assalto para vocês depois, aqui uma leitura meio mais dramática do que leitura, na verdade, porque a gente vai sofrer para fazer, porque foi muito espremido para trabalhar isso, mas a gente tentou fazer, para apresentar para vocês a ideia do Plínio Marcos. Então eu estou falando muito e gostaria de chamar aqui o meu amigo particular de grandes lutas, grandes batalhas, velhas batalhas, aliás, algumas vitórias, outras derrotas e muitos questionamentos. Esse camarada é uma história que a ditadura tentou acabar com ele, ele resistiu, depois botaram ele numa prisão, ele teve problema cardíaco, quase foi também, ou seja, levou tiro de todo lado, né? E ele, no dia do aniversário dele, há 2 anos atrás, nós fizemos uma homenagem a ele e demos, sabe que planta para ele? Uma flor, planta. Comigo ninguém pode. José Genuíno. Obrigado, meu camarada. Bem, companheiros e companheiras, primeiro é uma honra estar aqui com um companheiro que eu conheço há muito tempo,
desde quando saí da prisão em 77, que participei do movimento de reorganização da UNE e do processo de redemocratização. Por acaso, Tio, nós estamos aqui fazendo uma reunião para lançar o seu livro sobre Cuba. E os tempos estão ásperos, selvagens e muito difíceis. Não são tempos normais. Quem assistiu no 3 de janeiro, diante da arrogância do imperialismo, diante da supremacia do discurso da força e da violência, rompendo com qualquer norma e fazendo do espetáculo político uma ação bárbara, e quem viveu posteriormente ao dia 3 de janeiro, o que foi feito para além da prisão, além do assassinato, da morte de uma centena de companheiros da segurança do Maduro, quem assistiu o processo que vem em seguida, nós misturamos uma guerra cibernética, uma guerra com os melhores aparatos militares do momento, e vivemos uma guerra de corações e mentes para legitimar a força, deslegitimar os revolucionários chavistas e procurar criar um clima de desânimo da esquerda. O sistema hoje mistura a violência à la Gaza, mata e normaliza a barbárie, mas ao mesmo tempo ele é sofisticado para desmoralizar, ele é sofisticado para desautorizar e para deslegitimar. E olha, o que nós estamos assistindo hoje, o risco que Cuba corre é muito grave. Olha, é muito grave porque, assim como a Venezuela, mas com a gravidade maior pelo que significa Cuba. O que significa Cuba? O pessoal que lutou pela revolução, que deu a vida, que luta pelo socialismo. Já imaginou o imperialismo ser vitorioso em Cuba e levar aquele país a uma barbárie social? Esse risco existe. Portanto, Cuba está correndo um risco real. E eu acho que depois da Venezuela, vem em cima de Cuba, vem em cima da Colômbia. E se a gente não tomar as devidas precauções e as devidas resistências, virá aqui. Por quê? Porque o imperialismo precisa colocar suas patas econômicas, geopolíticas, militares, cibernéticas na América Latina. A América Latina não é para os americanos, como era o lema da doutrina Monroe. A América Latina é para os Estados Unidos. O que está em jogo é uma estratégia, eles estão deixando isso claro, de dominação. Eu estou colocando isso porque nós estamos vivendo tempos bárbaros. E não há a menor dúvida que nesses tempos bárbaros, ou a gente assume uma postura revolucionária de enfrentamento, pessoal, ou então a gente é liquidado. Nós somos liquidados. Então, para a gente defender a soberania nacional, para a gente defender a autodeterminação dos povos, para a gente defender o internacionalismo com base na paz, na democracia e na soberania internacional, para a gente defender a paz e a democracia, nós temos que ir esse sistema, porque é o sistema que está dizendo, olha, conosco não tem meias palavras. Não é como na Primeira Guerra Mundial, que teve a ilusão da social-democracia. Não é como na Segunda Guerra Mundial, que você tinha uma força alternativa, que era então a União Soviética. Nós estamos vivendo uma situação muito delicada. E o que pode vir, pessoal, é uma época, nós estamos vivendo uma hegemonia do imperialismo neoliberal, e o que pode vir é a barbárie. Nós estamos correndo o risco de uma barbárie. Por isso que a resistência popular é fundamental. Por isso que a resistência dos governos progressistas é algo fundamental. Por isso que a opinião pública mundial é essencial. Por isso que o que está acontecendo nos Estados Unidos com o povo americano, tendo como base a questão dos imigrantes, é fundamental. Se nós não construirmos uma resistência internacionalista para colocar essas bandeiras dentro de uma concepção de ruptura, de enfrentamento, eu acho que nós vamos ser derrotados. O pior não é ser derrotado só na base da força física, é ser derrotado
na cabeça, no coração, vem o desânimo, o pessimismo, o individualismo, a gente não sai de casa. Eu, por exemplo, no dia 3 de janeiro, eu assisti naquele espetáculo e deu uma revolta, eu quase jogava um objeto da televisão. Eu fiquei incomodado. Ainda bem que no dia 5 teve um ato em frente ao consulado e eu fui para lá, pelo menos para me juntar com os Sombreiros e as Sombreiras e descarregar. Ou a gente luta, pessoal, ou então a gente cai no pessimismo, na ilusão, no individualismo, no desânimo geral e no niilismo. É isso que o sistema quer. O sistema quer isso. O sistema quer ou domestica ou mata. E aqueles que não aceitam a domesticação, que não aceitam baixar a cabeça, são tratados como inimigos. Por isso, Tim, que a tua atitude diante daquela ofensiva da Revolução Colorida de 2013, aceitar o desafio para publicar um livro e estar aqui com esse coletivo, é algo, primeiro, é uma atitude revolucionária. Nós não estamos na maré, nós estamos contra a maré. Nós não estamos na onda, nós estamos contra a onda. Se a gente não criar um movimento contra a ordem, um movimento contra a onda, pessoal, nós vamos perecer. E a pior coisa desse sistema é quando a gente morre vivo. É a morte civil. Porque a gente morre se desmoralizando, não acreditando em ninguém, transformando o vizinho em inimigo e os antigos amigos em inimigos, e a gente fica na barbárie. É isso que o sistema quer de nós. O sistema nega o humanismo. Primeiro, eu fiz uma live há uma semana com o pessoal brasileiro que mora em Boston. Eu digo para vocês que eu nunca fiquei tão chocado emocionalmente com o depoimento deles. Depoimento assim, de não ir na farmácia, de não ir no colégio, depoimento de não andar na rua. E eu fiquei impressionado quando uma companheira disse que, como é que é, vocês não vão ganhar essa eleição? Ela falou assim como dando uma ordem. Eu disse, por quê? Porque você já imaginou, gente, se esse cara que governa os Estados Unidos tiver uma direita no Brasil, nós estamos presos. Aí eu me lembrei, quando eu estava preso na Papuda, um companheiro preso antigo ficava enchendo minha paciência para sair da cadeia e eleger a mulher do Lula, como ele chamava, Dilma. Eu disse, pô, por que você quer isso? Eu estou preso, eu nem voto. Ele disse, eu vou mostrar para vocês porque que eu sou apaixonado por vocês. Sábado vem minha filha aqui me visitar, que é médica, e ela só é médica porque estudou na Universidade do Lula. E eu estou ferrado, mas ela é doutora e vou apresentar a vocês. E apresentou a mulher no sábado de visita dos preços comuns. Eu estou colocando isso porque em certos momentos os símbolos falam muito. E nós estamos vivendo, pessoal, uma época que os símbolos, as palavras, os vocabulários foram capturados por uma subjetividade capitalista. O capitalismo ganhou corações e mentes. Nós estamos numa situação defensiva. E se nós não nos unirmos, se a gente não jogar no trabalho coletivo, se a gente não jogar na resistência, no verdadeiro conceito de subversão, que nós queremos subverter essa ordem. Essa ordem é podre, é desumana, é violenta, ela produz o que há de pior na história da humanidade, ela resgata tudo que houve de pior, da escravidão, passando pelo feudalismo até agora, e radicaliza tudo. Se nós não apostar na luta, nós vamos cair no desânimo. Por isso que essa tua atitude aqui, está aqui no armazém, com esse coletivo, colocando esse livro, é muito importante para a gente dizer, olha, outro mundo é possível, outra vida é possível. Hoje eu amanheci o dia de vir para cá, ouvindo aquela música, sonhar, mas o sonho é impossível. Às vezes a gente tem que sonhar com o sonho, aparentemente é impossível. Porque se a gente não tiver essa determinação, pessoal, nós perecemos. E principalmente num país com a dimensão do Brasil, que está caminhando no fio da navalha. Caminhando no fio da navalha, pessoal. O Lula está caminhando no fio da navalha. Não é brincadeira. Nós vamos para uma eleição do fio da navalha. E as vulnerabilidades do nosso país são enormes. O comandante Pavinato sabe disso melhor do que eu. A vulnerabilidade militar, cibernética, aeroespacial, dos oceanos é gritante. Porque nós construímos uma defesa vinculada aos Estados Unidos. Você viu agora? A CIA faz o que faz e vem visitar
Polícia Federal faz um acordo. Que história é essa? Então, eu só estou dizendo para vocês como o momento é difícil. É um momento bárbaro, selvagem, por isso, Tito, que eu aproveito para fazer essa colocação aqui, que teu livro, você não imaginaria que a gente ia passar por uma semana em que o destino de Cuba está sendo debatido. Está sendo debatido no Pentágono, está sendo debatido na CIA, está sendo debatido na FBI. E se os governos, olha a situação dos governos progressistas, da Cláudia no México, do Brasil, de Colômbia. Como é que é? Nós vamos aceitar o bloqueio para não fornecer? Nós vamos assistir uma matança generalizada em Cuba por falta de energia? Esse é um problema. Então eu acho que nós temos que pensar grande, e o único jeito da gente pensar grande é a gente ficar do lado daqueles que querem a revolução, que querem o socialismo, que querem lutar contra esse poder e esse sistema que está aí. Por isso, parabéns, aqui tem uma vinculação pessoal de respeito e admiração, e também estou aqui numa missão política, tá? Um abraço. Queria registrar aqui a presença de alguns companheiros. Maria Pimentel, que viajou comigo para Cuba também. Edinaldo, grande diretor de teatro, carreira. Enfim, eu falei agora há pouco da ação nossa aqui, revolucionária, nesse momento. O Genuíno acho que concluiu isso de forma brilhante. A gente eu fiz esse livro, na verdade, além dessa questão, vamos dizer assim, eminentemente política, também registrei nesse livro, aliás, inicialmente, o texto dele registra o diário de montagem que eu fiz em Cuba com o ator cubano René de la Cruz. Eu fui para Cuba a primeira vez, em 94, como eu falei aqui, que a ABB me indicou. Depois voltei em 2006 com a minha filha Clara, que está aqui, ali, artista plástica, que está com uma exposição hoje no MASP. Começa dia 5, já estou fazendo propaganda, que ela é artista plástica, e vai apresentar esse trabalho lá, ela no coletivo de artistas plásticos, no MASP, a partir do dia 5 de fevereiro. E eu conheci em 94, quando eu fui para Cuba essa segunda vez, eu fui representar o Brasil no Festival de Monólogos lá em Cuba, o terceiro Festival de Monólogos Latino-Americanos, e fizemos essas apresentações em Cienfuegos. Lá eu conheci René de la Cruz, que foi um ator cubano, fizemos uma amizade, e um dia no hotel que eu estava lá, um ano depois, conversando, trocando ideia, muito rum, muito charuto cubano e tal, esticamos uma conversa de 3, 4 horas sobre a Revolução Cubana, sobre o Brasil, Cuba, etc e tal. Aí o René me fala: Tim, por que a gente não faz uma peça juntos? Nunca fez aqui em Cuba uma peça de teatro com um cubano e um brasileiro. Você tem uma ideia? Eu falei: uma peça de 2 personagens também. Gente, eu queria pedir uma salva de palmas da minha amiga. Faz favor, Mona, tira a bolsa dela e senta lá, por favor. Desculpa o atraso, o trânsito. Não, ela é assim mesmo. Ela é assim. Não, voltando ao assunto que eu tratava, eu falei com o René, a gente conversando, tomando rumo e fumando, chegando na conclusão de montar uma peça de teatro nós dois, já que ninguém havia feito isso anteriormente. Vamos fazer então nós. Aí eu falei para ele da peça do Plínio, ele topou a parada, vim embora no Brasil e fiquei aqui. De repente eu começo a receber e-mail dele sobre: vamos fazer a peça e tal. Eu achei que era aquilo uma conversa de botiquim, com álcool na cabeça. Eu imaginava que ele fosse levar a sério. Não é que ele levou? E aí começamos a trocar conversa.
Ou seja, em 2015 eu fui para Cuba, fiz uma adaptação da peça Dois Perdidos e fizemos uma apresentação, uma semana de apresentações em 5 euros. A Embaixada Brasileira foi assistir, adoraram e tal. E o embaixador tentou levar a peça em outubro para Havana. Mas aí aconteceu aquilo que todos nós sabemos. O golpe em cima da Dilma e tudo foi por água abaixo e acabou também. Mas eu, enfim, nos ensaios que eu fiz com o René em Havana, eu fiz uma espécie de registro da montagem, o álbum de montagem, o dia a dia da montagem. Eu fui escrevendo tudo que aconteceu na rua, tudo que eu observava. O diário de montagem. Trouxe para cá, falei com o meu amigo Haroldo, ele leu e ficou meio nervoso. Falou, pô, mas isso aqui dá um livro. Falei, tá bom, então vamos ver. Aí eu me pus a escrever sobre 2013, para fazer a base do livro, contar por que eu fui para Cuba, e hoje nós estamos aqui, na presença destas pessoas maravilhosas que são vocês, inclusive com o Genuíno, que acabamos de falar, e a minha amiga, que vai ser deputada estadual, porque eu vou votar nela, ela vai ser deputada estadual, firme e forte, erudita. Para quem não sabe, é o 4º ou 5º mandato dela de deputada federal, o mandato federal, o senhor é o 4º ou 5º? 7º, olha só, 7 mandatos. E então, como Brasília está um inferno, vocês sabem disso, e para viajar ele para lá, para cá, fica difícil. Ela está com 32 anos agora, né? 23, não é 23 que está hoje? 23. Você está com 23 anos hoje? Mais ou menos, então. E aí fica difícil viajar para lá e para cá. Então nós resolvemos, numa plenária aqui a semana passada, votá-la para deputado estadual. E eu declaro aqui já, para que todo mundo saiba, que o meu voto será seu. Tá bom? Eu vou passar a palavra para ela. Minha querida, companheira de batalhas muito gigantes na época da eleição de 22 com o Lula. Nós andamos numa carretinha para cima e para baixo fazendo propaganda para o Lula e para ela, evidentemente. Então, com você a palavra. Eu vou falar, dá um beijo aqui na Luísa Nogueira. Essa aqui. Pessoal, olha, a gente quer ouvir o nosso amigo Genuíno, nosso companheiro de luta. E estou contente aqui de estar com meu amigo, que lança esse trabalho, uma resposta a uma ofensa que fizeram a ele. Ele respondeu, como sempre ele costuma fazer, com afeto, com poesia, com carinho. Esse livro dele é fruto disso. Ele foi de uma provocação, ele respondeu a essa provocação, indo a Cuba e escrevendo sobre aquele povo, aquela nação brava, heróica. E eu quero aproveitar esse momento, não para falar do livro, que ele está apresentado por mim, então está lá minhas impressões sobre aquele trabalho do meu querido Tim. Estivemos juntos na campanha de 2022, percorrendo a periferia dessa cidade, e ele declamando poesias. Ele é de poesia viva, então fizemos a campanha, ele declamando num carrinho que a gente percorria a periferia da cidade, e foi uma campanha deliciosa, que elegemos Lula pela 3ª vez presidente da República. Está colocado de novo para nós o desafio de reeleger o Lula pela 4ª vez, para que a gente possa completar esse trabalho generoso, competente e heróico do Partido dos Trabalhadores em nosso país. Mas eu estou aqui para exatamente estar junto com o time no lançamento desse trabalho. Estou aflita porque cheguei atrasada, eu não gosto de chegar atrasada nos lugares onde eu determino que vou querer ir, mas estou aqui para me associar ao lançamento desse trabalho do nosso amigo, do nosso companheiro Tim,
e aproveitar nesse momento, não para falar sobre o livro dele, que a gente vai ler e vai ver que é realmente algo extraordinário, tem tudo a ver com essa figura incrível que é o Tim, mas para aproveitar para nos solidarizarmos com o povo cubano, que mais uma vez se encontra ameaçado na sua dignidade, na sua soberania, e nós temos que denunciar as ameaças que Cuba vem sofrendo, continua sofrendo há tantas décadas, e nós somos solidários daquele povo corajoso, generoso e fiel aos seus sonhos socialistas. Então estamos juntos dos cubanos, nos solidarizando com ele e denunciando, né, o que o Império, mais uma vez, pretende fazer contra aquela nação maravilhosa, aquele povo incrível que são os cubanos. Então estamos aqui celebrando o lançamento desse livro e nos solidarizando com o povo cubano contra as ameaças que continuam sofrendo do Império norte-americano, com esse louco que é o presidente daquele país. Um abraço afetuoso para cada um, para cada uma, e dizer que eu fiquei muito feliz de apresentar esse trabalho, e está lá as minhas impressões sobre esse trabalho do nosso companheiro, querido e amigo de sempre, que é Tim. Prazer. Olha, o coração, eu já tive AVC, já tive problemas, mas ouvir essa mulher falando, ouvir Genuíno falando, gente que vem de longa data na luta, eu fico assim, muito emocionado. Não é fácil a gente lutar a vida toda e chegar nesse ponto, e a vida do povo brasileiro está desse jeito. Não vamos entregar os pontos, não. Isso. Não vamos. Bom, está no protocolo aqui, Luísa, da gente, você me destruiu agora. Aquela fortaleza assim, não vai. Você comove o coração e você remove montanhas, é verdade isso. Eu queria pedir a autorização de vocês, a paciência de vocês, a tolerância de vocês, para a gente fazer eu chamo isso, meu amigo Edinaldo está aqui, ele é diretor de Rui Falcão! Grande! Meu amigo de Catanduva, Pindorama e adjacência, a grande Catanduva. Cadê o Fernando? Cadê o Fernando? Foi embora? Aí, ó. Olha aí, ó, Fernando. Catanduva inteiro. Meu amigo. Agora dominou o mundo, tá? Catanduva e adjacências. Tem mais. Ó, Catanduva é que nem corintiano, sabe? Você abre a bolsa, pula 3. Abre o cara, sai 4, 5. Corintiano é bom, o Catanduvense é assim também. Mas eu queria dizer a vocês o seguinte, eu queria fazer aqui uma demonstração. Muito obrigado. Ela quer ficar de frente. Para ver quantos delícias eu vou ter aqui. Mas é o seguinte, nós falei com o Haroldo e pensei em fazer uma demonstração, na verdade, porque na verdade não é interpretação, não é nada mais assim tecnicamente apurado. Seria uma encenação de um trecho da peça do Plínio Marcos, Dois Perdidos numa Noite Suja. Mas, devido à premissa do tempo e tudo mais, eu também ocupado com outras coisas, não consegui trabalhar profundamente. Nós vamos fazer aqui uma demonstração de uma cena da peça do Plínio Marcos. Eu e o meu companheiro Fabrício, que é um ator novato, que está chegando para a luta agora. Nós vamos fazer aqui no centro, eu vou pedir às pessoas
Tem 2 caixotes ali no meio. Eu vou pedir para vocês virarem as cadeiras para o centro e dar um espaço para todo mundo ver. Eu gostaria de, enquanto vocês se posicionam aí, de chamar o meu amigo, que é candidato a deputado federal, Rui Falcão. Por favor, chega aqui hoje. Antes de passar a palavra do Rui, queria agradecer a presença aqui do Adriano Diogo, do Donato, deputado estadual, Adriano, ex-deputado, grande militante da luta em defesa de Cuba, inclusive, e da Patrícia, do consulado cubano. Patrícia, muito obrigado e transmita os meus agradecimentos ao cônsul Denilo. Por favor, obrigado. Rui Falcão. Bom, acabei de chegar, acho que a Luísa Erundina já deve ter falado aqui também. Já falou, Luísa? Saudar Luísa, o Donato, os companheiros e companheiras que estão aqui. Continua a mandar a gente para Cuba, viu? E é importante ir lá agora, porque o cerco do imperialismo dos Estados Unidos a Cuba é brutal. Agora, inclusive, bloquearam o envio de petróleo do México para Cuba, 20 mil barris dia. Eles querem que, mas em compensação, teve lá a Marcha das Chamas com milhares de jovens dando sustentação para o governo e protestando contra a intervenção dos Estados Unidos na ilha, né? Então, esse seu relato, eu acho que ajuda muito a ampliar a solidariedade ao povo cubano e também denunciar essa intervenção imperialista, que inclusive já aqui no Brasil, com tarifácio, e intervenção no processo eleitoral. Nós vamos ter essa eleição esse ano para reeleger o presidente Lula com uma bancada também de companheiros e companheiras com a mesma fibra da Luísa Erundina, coragem, determinação, e vai ser uma campanha dura. Não acreditemos nessa história de que estão divididos e tal, com campanha com gente na rua, com propósito de mudanças estruturais no país. Então, eu acho que trabalhos como o seu, o livro como o seu, a sua atuação pessoal das artes, da cultura, vai ser muito importante. Então, vamos aqui para te dar um abraço, daí o povo de Catanduva, o Horácio, a Silvana, o seu irmão, Paulinho Binati, a Cris, minha esposa, que também é de Catanduva. Eu acho que tem muita gente de Catanduva aqui. A Cris? Cadê a Cris? Está aqui, ó. Veio te abraçar. Aliás, eu soube do seu lançamento aqui por ela. Porque eu não sou de Catanduva, você me excluiu. Gente, muito obrigado aí pela possibilidade de falar com vocês. Força para você e continue na luta como sempre. Obrigado. Vamos fazer aqui uma... Eu peço desculpas ao meu amigo Edinaldo Freire, grande diretor do teatro, ao Adriano Diogo, que também é um grande ator de teatro. Ele não fala isso, mas eu sei que ele é um ator. E pedir desculpa, porque na verdade nós vamos fazer uma demonstração aqui, não é uma interpretação. Nós vamos tentar fazer sem esquecer o texto, né? Vai ser difícil. E nós vamos ter aqui o auxílio do ponto eletrônico, chamado Cléo Moraes, que vai ler a hora que a gente falhar. Tá bom? Mas nós vamos tentar fazer bonitinho. Vamos ver se vai dar certo. Iludina, será para você, viu? Essa encenação aqui. É uma cena do Plínio Marcos forte. É a cena em que os dois personagens, Tonho e Paco. Tonho é o que veio do interior do estado para a capital para trabalhar. Ele tem um sapato todo fudido, furado, e onde ele vai prestar concurso ou fazer entrevista, ele fica apavorado por conta que todo mundo olha pro pé dele. Primeira coisa que ele faz. E aí ele fica nervoso e acaba se atrapalhando e não consegue responder as questões e tal. E ele tem um trauma com isso. Então eles planejam um assalto. Ele tem o revólver do chofer de caminhão e o Paco, que é o parceiro dele.
O Paco é um cara desempregado também e sabe tocar flauta, roubaram a flauta dele e ele usa uma gaita, eu estou aprendendo a tocar gaita para tocar na noite e ganhar um dinheiro. Então os dois foram para o parque da cidade fazer um assalto. Fizeram um assalto e voltam para a pensão que eles moram. Então nós vamos mostrar aqui a chegada deles depois do assalto e a discussão deles. A gente talvez tropeça, mas vocês vão relevar, tá bom? Ah, detalhe, isso aqui, ó. Vocês sabem o que é isso aqui? O que é isso aqui? Parece um revólver. Não parece? Parece. Nós vamos fazer de conta que é de verdade, porque o ator da vida, ele transfere ao objeto uma coisa como se fosse verdadeira. Então, isso aqui é um revólver, não tem bala, tá? Ah, como é que é o teatro? Vai começar. Esse é o Tonho, eu sou o Paco. Belo serviço, Tonho! Belo serviço, meu! Miserável, cara. Ah, não enche o saco, pô. Vai. Precisava ter batido no carro. Bati e pronto. Agora a polícia vai ficar no teu pé. A polícia não sabe quem foi. É, mas o cara que levou a porrada sabe. Aquele tá estarrado. É, ele vai sarar e te entrega. Ah, aquele tá estarrado, tá esticado e morto. Deus queira que não. Por quê? A porrada dele foi pra matar, pô. E a mulher, esqueceu da mulher? O que tem a mulher? Ela viu teu focinho, pô. E daí? Eu vi o dela? E daí que ela te entrega pros tiras. Ela não sabe onde eu moro, pô. Não, é? Você vai ver só. Ela descreve teu tipo e a polícia te acha. Acha nada, vou te chamar de burra. Não, é? Não. Quero ver quando eles te pegarem. Olha, a mulher tinha cara de fuinha, viu? Burrona. De corpo ainda quebrava o galho, sabe? Mas de cara não morre, não vai descrever ninguém. Esse é Não. o único sabido aqui. E dentro. sou mesmo. Você vai ver só. Os tiras, ó, vai te pegar e te botar na cadeia. Se me pegar, o azar é seu. Quem desceu a porrada no cara é que se dana. Ah, foi legal, Paco, viu? Pá! O cara caiu que nem um balão apagado. Podia ter sido fácil, pô. Não precisava ter bancado o Valente. Valente? Valente é o cacete, eu sou mau, sou Paco, perigoso. Você viu lá no parque? O cara se fez de besta, levou o dele, pô. Cara, não nos fez nada. Tomávamos o que queríamos e íamos embora. Não precisava bater, pô. Bati e pronto. Vai se doer por ele? Eu não. Mas a polícia vai. Ah, você tá cagado de medo, vai. Natural? Natural o quê? Eu não quero ser preso, pô. Cadeia foi feita pra homem, meu. Pra mim não foi. Ah, o que é? Você vai bonito que os outros? Eu estudei, cara. Ah, grande merda. Vai estudar e levar a vida que você leva, tanto faz. Tá preso ou solto, é uma merda. Ó, tem mais, hein? Vou te dar um toque. Se um cara fresco, que nem você, vai preso, na cadeia, vai virar a mulher de todo mundo, bonequinho de todo mundo, ó, todo mundo vai se virar. Mas eu acho que você vai gostar, porque é bicha mesmo. Tomara que a polícia te pegue logo. Se me pegar o azar, é seu. O meu negócio é leve, cara. É tipo uns 3 meses. Agora você fica lá apodrecendo. Não sei por que eu vou ficar mais tempo que você. Porque se usou violência, pô, é perigoso. Você vai ficar guardado. Mas no assalto, vai que você era o chefe. Quem tem chefe é índio, rapaz. Ó, você ficou um cacetão de tempo aí gritando: Ekman! 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 Quem é aquele loirão lá, o gringão lá? Eu mando de tudo, eu mando de tudo! Quem é? Pra mim quem manda é o chefe. Não era chefe de coisa Claro nenhuma. que era, pô. Olha que era. Canalha! É a mãe. Nojento! O jeito é você que quer tirar o nó da seringa, meu. Quer saber? Deus queira que você não tenha machucado muito, cara. Aquele foi pra que acabou, morreu. Você quer que o cara morra? Lógico! A porrada que eu dei foi pra matar, caralho. Você é um animal, cara. Ah, vai a merda. Quer saber? Agora que eu tenho meu sapato, eu posso dar um jeito na minha vida. Não, eu posso não. Eu vou arrumar um emprego de gente e vou me arrumar, isso sim. E eu? Eu quero que você se dana. Ah, é? Você se arruma e fica jogando fora? Problema seu. Ah, não. Você não vai se virar minhas custas, não. Deixa de onda, rapaz. Eu Ué. nem quero mais saber de você. Eu tô cansado de te aturar. Não é onda e não tem arrego, tá? Vai escutar muito de mim. Essa não. Vai escutar muito falatório. Eu sou Paco, um cara estrepado, ruim como a peste. Olha, eu vou ser o terror do namorado. E se esse cara do parque morreu, tem pior. A minha fuça vai sair em tudo que é jornal. Todo mundo vai ficar apavorado de saber que Paco perigoso anda solto por aí. Você é maluco, cara. Boa! Tonho, que ideia genial!
Paco maluco ou perigoso. Assim que eu quero que a polícia me chame, tá? E eu vou ser o terror dos namorados. E nós vamos partir para outra. Como chefe, você era uma droga. Seria cheio de papo, de grito, mas não era de nada, tá? Mas eu vou fazer o seguinte, eu não vou ser sacana com você não. Para você não dizer que eu sou sacanageiro, eu vou te colocar de segundo chefe para ajudar a tomar conta da moçada. Que moçada é essa, seu paspalho? Opa, dobra a língua quando você fala comigo. Pera aí, paspalho a mãe. E outra coisa, eu vou botar você de segundo chefe, mas não vacila, porque senão leva ferro, tá? Vou te colocar de segundo chefe para ajudar a tomar conta da moçada que eu vou colocar na nossa gangue. Porque Paco maluco, perigoso, quer ser chefe de muita gente. Acabou? Não. Tem mais. A partir de agora nós vamos ter o seguinte, nós vamos querer, não vamos só querer dinheiro. Eu vou querer a mulher também, tá? Vai ser um negócio legal, bicho. Vai ser um negócio legal. Eu vou ter um revólver, a faca e o meu alicate. Aí a gente limpa o cara, deixa ele nu, peladão na frente da mulher. Aí Paco maluco, perigoso, chega pro cara e fala: ô malandro, o que você prefere? Um tiro nos cornos, uma facada no umbigo ou um beliscão? Cara, cagado de medo vai pedir um beliscão, né? Aí Paco maluco perigoso, pega o alicate e crau no saco do bruto. E arrasta o cara até no chão e põe lá no chão. Crau. Aí Paco maluco perigoso chega pra mulher e fala macio: agora é nós, belezinha, agora é nós. E aí começa o bulinar a piranha, beijar, dele, passa por um bundão, no peitão e tal, e beija ela a faca, deixa ela taradona e tal, e derruba ela ali no paquitão. Vai ser legal, tá? Acabou agora? Você quer mais? Já então, ô Paco maluco de merda. Você é nojento, cara. E ó, você não pensa que eu sou que nem o cara do parque, não. Se tu vier pra cima de mim, se fizer de besta, eu vou atirar em você. Vai mijar pra trás. Sabia? É bicho. É bicha mesmo. Já te avisei, cara. Se for. É bicha mesmo, vai querer encarar, é bicha. Eu já falei pra você deixar de frescura comigo. Quem tem frescura é você que é bicha. Canalha! O que é? Vem? Vem? O que é? Afinou? Afinou, bicha? Sua vez. Vamos dividir a mão, papai. Eu quero ir embora. Isso, assim. Vamos lá. Tô cansado aqui. Espera um pouquinho só. Espera um pouquinho só. Me dá o sapato, viu? Novo. Que eu tinha comprado ontem. Espera aí. Isso aí. Esse meu sapato é o sapato do Paco. Paco maluco, perigoso, dando sapato novo, cheio de brilho, cheio de. Olha lá. Oh. Espera aí, calma aí. Minha assessora aqui tá devagar hoje. Esqueci, vai lá pra mim. Vai lá, então vai lá. Agora dá pra dividir a mão? Dá. Vamos lá. Fechou. Certo. Vai ser meio amigo. Isso que é. Meio amigo. Ó, metade da grana pra cada um. Isso. O relógio fica pra você. Tá. A carteira fica pra mim. O isqueiro fica pra você. E eu vou ficar com o broche. Tá. O anel fica pra você. E a pulseira fica pra mim. Por fim, os brincos ficam pra você e eu fico com a caneta. Não? Não. O que foi? A caneta vale mais, porra. Que nada, mas o relógio que eu te dei vale mais que a caneta. Que nada é igual. Que nada, o relógio vale mais. Não. A caneta é minha. Você já fez, papo. O que é que você vai fazer com uma caneta? Você nem sabe escrever. Vou vender. Então vende os brincos? É. Pra quem? Sei lá. Só se for com alguma bicha. E daí então vende logo. Uma única bicha que eu conheço é você. Você fica com os brincos, eu fico com a caneta, pô. Bicha de onda, cara. Não é onda e não tem arrego. Tá, saber? Eu vou topar só pra evitar isso.
Melhor pra você. Por fim, o cinto fica pra você e o sapato fica pra mim. E no teu rabo não vai nada. O que é agora? O que é? Você se ajeita com o sapato, eu vi que você minha flauta. Fica querendo. Minha flauta? É isso, pô. Pelo amor de Deus, Pato. Mas só fiz o assalto por causa do sapato. Eu só fiz a droga do assalto por conta do sapato. Mano, tá querendo. Eu pela prova. E você não fez pela droga daquela flauta? Não. Você ia querer que o cara estivesse namorando com a flauta na mão? De longe, eu pensei que a mulher estava segurando a flauta do cara. Né? Aí quando eu cheguei perto, eu vi que não era a flauta. Muito engraçado. Ah, e aí, como é que vai ser? Sei lá, cara. O sapato é meu. E minha prova. Ninguém vai me levar no bico, não, tá? Aqui pra você, ó. Eu sei que você queria a droga da flauta. Só que, cara, sei lá, vende os brincos. Não. Você se arruma pisante, Você arruma um pisante e eu fico jogado fora, é isso? Você Não. faz de besta. vende tudo. Olha, vende a droga de tudo e compra a droga da flauta. Ah, aí sim. Aí Como sim. conversando a gente se entende? Claro, eu sempre falo isso, mas parece que eu falo gringo, pô. Toda vez que eu falo, você demora pra entender. Tudo certo. Então, dividindo tudo certo, certo? Tá. Então, beleza. Mas o que é isso? Você tá pegando as minhas coisas, pô? Que tuas coisas? Você pegou os meus sapatos aqui? Ah, até parece. Você que falou. O quê? É, você que falou. Como assim, cara? Uma obra. O tudo é meu e o sapato é seu. Pelo amor de Deus, Pato, o que é isso, cara? Eu disse pra você vender tudo o que é seu, pô. Ah, eu ouvi bem. Você falou, vende tudo e compra flauta. Eu já disse tudo o que é seu, cara. Ah, bonito pra você. Pelo amor de Deus, dá licença. Vou pegar as minhas coisas pra cá, tá? Não, peraí, calma lá. Tudo meio a meio, como eu te falei. Eu não falei? Meio a meio. Que isso? É. Vou fazer assim, ó. O relógio, a carteira, o dinheiro, metade para cada um, o isqueiro para mim, a caneta para mim, o anel para você, broche e... o que mais? Sim. E a droga do cinto? Ah, o cinto, o cinto assim, pronto. Tá bom assim? Fechou. Por fim, os brincos são seus e o sapato, ele fica pra mim. Opa, peraí. Põe aqui. Um brinco pra você, outro brinco pra mim. E o sapato é meu. Um pé pra você, outro pé pra mim. Pelo amor de Deus, Pato, não seja porra. O que é que eu vou fazer com uma troca de pé de Não sapato? sei, nem quero saber. Mas eu já te disse que eu só fiz o assalto por conta do sapato e eu vou ficar com E ele. eu por causa da flauta. Ah, pelo amor de Deus, cara. Você ia querer que o cara estivesse namorando com a flauta na mão? Claro, eu já te falei, ele tava chutando. Ninguém me leva. E agora, como é que vai ser? Hã? Mas bem, quer saber? Você me levou no bem. Parabéns, fica com tudo, tá? Eu cansei de você. Não pode levar tudo. Ah, não fica chorando não. Fica chorando não. O sapato vale muito mais, viu? Vale uma ova. Claro que vale. Ah, mas ó, faz o seguinte. Fica calmo, não precisa chorar, porque se o Paco, maluco, perigoso, todo mundo vai passar para trás. É, meu amigo. Aqui, ó. Fica os brincos para você, tá? Quando for sair com o brinco, avisa. Pra gente ficar de olho, só para dar o revólver. O que é? Pensa que vai se mandar, é? Penso não, eu vou. Não, mas não pode ir. E quem disse? Eu, Bela merda. mas não pode ir. E por que não? Porque nós precisamos ficar juntos. Deixa de ser besta, cara. Eu cansei de aturar você. Ah, fica aí hoje, pô, vai. Já pagou o quarto Eu vou me mesmo? mandar agora. Onde você vai? Não te interessa? Eu sei que me interessa. Ele podia falar onde você vai, né? Pra quê? Ah, foi lá, a gente trocar uma ideia, fazer um papinho. Você mexeu o saco, pá. Nunca. Mas escuta, agora que eu tenho meu sapato, eu posso dar um jeito na minha vida. Eu vou arrumar um emprego de gente. E você devia fazer o mesmo. Você vende tudo, suas coisas, compra tua flauta e arreda o pé daqui, pô. Aqui não dá futuro. Eu vou comprar um revólver, uma faca para ser o perigoso dos namorados, tá? Sua cabeça é seu pio, mas por mim, é melhor você comprar sua flauta. Só se for para entochar em você, pô. Eu vou comprar um revólver que põe a razão do meu lado, isso sim. Você que sabe, tá bom? É, sei mesmo.
pequeno. O que é? A droga é pequena. Tu quer entrar? Não. Ah, molha o pé. Por quê? Pra ver se o pé encolhe. Deixa eu te onda, cara. Pelo amor de Deus. Ah, faz o seguinte, no próximo assalto, você pergunta o número do cara calça, pô. Ah, faz o seguinte, corta o bico do pisa, vai de dedão de fora, vai, pô. Eu fosse essa droga aqui não me serve. Ai, o patrão da bichona é grande. Ô, o sapato que é pequeno, hein? Vixe, cara, pelo amor de Deus. Ah, só tem que fazer outro assalto, só isso. Disse, cara, eu não vou fazer assalto nenhum. Eu só consegui participar disso porque eu precisava do sapato. Então, agora só tem uma saída pra você. Fazer um novo assalto. Disse, cara, assalto não é saída. A gente faz um hoje, beleza, se dá bem. Aí faz outro amanhã e acaba se estrepando. Depois vai preso e sai da cadeia e precisa fazer de novo isso. Cara, eu já te disse, assalto não é saída. Assalto é uma roda viva que, cara, que não para nunca. Você tá aí fudido e malvado, isso sim. Não tô mesmo. E você podia me ajudar. É? Como? A gente podia trocar de sapato. O quê? Você ficou maluco? Tá uma goiaba? O que foi? O sapato serve direitinho em mim, pô. Ficou goiaba? O sapato serve direitinho em mim, pô. Eu sou taco, maluco ou perigoso! Eu uso o sapato que eu quero, tá? Pensa que eu sou malandro? Muito malandro você, né? Muito malandro. Na escola que você estudou, eu fui expulso! O que é que você acha que eu quero te enganar, pai? Tá na cara, bichona! Claro! A gente troca o pisante, você vai por aí, a polícia te para, você não tem nada a ver com assalto. Aí eu vou com essa droga no pé, vou por aí, a mulher com cara de furinha me vê, fala pra polícia, é o fim de Paco maluco perigoso! Você só quer me enganar, hein, bichona? Tem um negócio é fazer outro assalto agora, só isso. Agora, se a bichona não quer, tem medo de enfrentar os tiros, aí vai acabar andando descalço. Ah, mas aí vai ser engraçado. Descalço ou rebolando o mundão? É outro assalto, não tem jeito. Tá? Agora, se a boneca quer ser idiota com todo mundo, vai. Mas para de chorar, para de mexer o saco, tá entendendo? Pelo amor de Deus, pai. Deus, pai, você cala essa boca, cara. Eu já tô cansado. O que é? Tá nervosa, bichona? Tá? Nossa, eu já falei pra você calar essa droga nessa boca. Você não quer trocar a droga do sapato? Beleza, mas pelo amor de Deus, me deixa em paz. Deixa, cara, pelo amor de Deus. Para de falar! Eu tô cansado, pai. Para de falar! Eu tô cansado dessa merda, né? Eu tô cansado de comer mal, de viver nessa jossa, de trabalhar em mercado, cara. Eu tô cansado, é de você, pai. Não quer trocar o sapato? Beleza, então. Mas pelo amor de Deus, me deixa em paz, me deixa! Ah, tá! A bichona tá triste, tá chorando, né? Deixa, Paco, para com isso, para! Para de chorar! Para de chorar! Anda! Detesto choradeira de bicha! Assim que é! Ó! Tá cansado dessa droga de vida? Pega essa merda do revólver, não! Dá um tiro dos corpos! Ou então... faz alguma coisa útil com essa porra desse revólver? Continuar vivendo? Fica, mas não a porrinha a vida dos outros. Ninguém tem nada a ver com a tua vida, cara. Tá insatisfeito? Dá o tiro dos cornos, ou então pega essa merda e aponta pra cara de algum filho da puta aí e toma o que você precisar. Tira a mão grande, caralho. Mas para de chorar, para de encher o saco, porra. Ah, merda. Opa, Oi, fala, patrão! que número você calça?
42. Que irônico, né? O que foi? Eu também. O quê? Tira o sapato. Quê? Arranca o sapato. Ah, não. Vai logo, pá. Ah, só pode... Eu tô mandando, porra. Tá bom, vai. Ô, Tônio. Aí, ó, você viu? Serviu direitinho pra você, ó. Serviu, tá vendo? Pode ficar. Tá maneiro. Agora levanta. Hã? Levanta, porra. Ó, acha isso aí. Isso aí. Agora anda. Tá bom. Isso. Rebola um pouquinho, vai. Ah, não, isso aí não. Não. Rebola, pô. Isso aí Vai logo, não, pô. não. Rebola. Não. Rebola. Tá bom, vai. Isso mesmo. O bicho tem que obedecer, não é? Rebola. Agora. Pega o brinco. Pega o brinco. Coloca. Coloca o brinco, porra. Vai que eu tô mandando, cara. Vai logo. Pelo amor de Deus. Agora rebola, vai. Dá uma reboladinha pro pessoal ver. Vai. Vai. Não, isso não. Vai logo. Não. Ai, Tony, pelo amor de Deus, Tony. Isso não, Tony, não. Pelo amor de Isso, Deus, bicho. Tony. Isso. Pelo amor de Deus, Tony, não. Agora não é bom? Agora eu sou Tony maluco, o perigoso. Eu sou malvaca, pô. Senta um pouco. Michel Moraes, o ponto eletrônico. Obrigado. Cadê o revólver? Cadê o revólver? Então, isso aí a gente fez uma brincadeira, não sei se vocês perceberam, o fio condutor da história, né, que é de uma categoria dramatúrgica impressionante. Eu considero isso uma obra-prima do teatro brasileiro, esse texto em especial. Para mim, não é à toa que quando a gente fez esse espetáculo em Cuba, os caras ficaram aplaudindo um monte, que tocou, e uma das cenas que foram assim, que foi comentada e lembrada toda hora era essa cena. Por isso que eu fiz isso aqui, porque também tinha a ver com a gente e com essa região, inclusive aqui na Barra Funda, Campos Elíseos, a tal da Cracolândia, que é uma região extremamente degradada e humanamente desprezada, humilhada e tudo mais. Né? Essa região aqui, vocês saem daqui, vocês vão ver, embaixo do viaduto ali, do Minhocão, um monte de gente dormindo, esticada lá e tal. Isso me revolta profundamente. E fazer isso aqui é denunciar o que está acontecendo. Para mim esta peça e Mancha Roxa são as duas que dão uma resposta, vamos dizer, do Plínio, que ele trabalha muito com o submundo, com o subemprego, com o lumpen, né, que a gente chama. Diferentemente, por exemplo, do Guarnieri, o Alto trabalha com uma outra faixa da população e trabalha também com categorias diferentes do ponto de vista dramaturgico, ele coloca questão de classe social, mas claramente, né, no Black Tie, por exemplo, é o operário, a classe operária, o sindicato, a organização e a revolução. Aqui o universo é muito mais primário, é sobrevivência mínima, é ter o que comer, na verdade é isso, é o que passa essa população que está aqui na Praça Princesa Isabel, ali perto do Lopes,
né? E é uma tristeza, você tropeça nas pessoas na rua, no chão, dormindo, com um pedaço de papel em cima, papelão no chão, etc. Em Cuba, para fazer um contraponto, você não vê uma pessoa dormindo na rua. Não existe isso. Entendeu? As pessoas vêm e falam, mas em Cuba tem pobreza, claro, um boicote econômico, um bloqueio econômico, genocida, é isso o termo, é genocídio. As pessoas, dentro dessa condição, ainda conseguem criar as vacinas para o mundo inteiro, mandar médico para vários países, que é uma forma, inclusive, de ter dinheiro, vamos dizer, para a sobrevivência cubana. Os médicos vão trabalhar e recebem, como foi aqui no Brasil, como na Venezuela, né? Então são atividades que o governo cubano arrumou para ter condições de subsistência e manter a saúde, a educação gratuita e de conta. Né? Então é isso. Bom, eu acho que está bom, né, gente? O Adriano Diogo está por aí? Eu gostaria, esse é um grande ator da geologia. Esse homem. Adriana. Você quer falar? Então peraí. Adriano. Adriana primeiro, porque ela é mulher. E é feminino. A Adriana. Só um minutinho. Essa aqui é uma companheira minha de vários anos de luta das ciências sociais também. Eu conheci um time na década de 70 das ciências sociais e eu posso, em razão aqui desse pequeno espetáculo maravilhoso que foi apresentado, dizer que ele fez parte da minha formação ideológica, política, a respeito de muitas vezes a gente discordar. Lá eu era uma simples infraestrutura do grupo de teatro, mas que eu observava com muita atenção. Então eu tenho essa formação também parte aí. Nesse momento eu não posso deixar de fazer uma saudação e uma reverência à Erundina, pela coragem que ela teve como prefeita de tornar pública a existência do cemitério de Perus, que por muitos anos todos sabiam, todos ignoravam, e ela tornou pública. E eu estive lá e eu vi a tristeza e a tragédia. Queria falar também, aí é uma coisa de brincadeira quase, que eu estava no jornal Movimento quando o Genuíno passou por lá que ela ia passar a sair da prisão. E eu passei para ele a lista da anistia, que eu participava da luta da anistia. Eu não vai se lembrar disso, mas eu tenho. Por fim, ao caso do fim, continua uma questão muito importante, que foi a visita dele nas escolas cubanas, onde foi pedido envio de papel. E eu participei não por ele, mas dessa campanha, como participei também do envio de papel para as mulheres artilheiras do Chile na época do Pinochet. Parece uma atitude mínima, ínfima, mas foi e é de uma importância extrema. Eu acho que aqui todos nós somos protagonistas de uma história pela conquista ou a busca de uma sociedade justa. Não importa a dimensão e o alcance do ato, mas o importante é que a gente pratique o ato. Então eu queria agradecer, parabenizar e da próxima vez avise no horário certo. Um abraço a todos. Eu queria, antes do Adriano falar, eu queria pedir imensa desculpa aqui, mas foi um ato meu, deliberado, em respeito à família Ailton Mortati de Catanduva. Aí, tá bom. Tá bom. Obrigado, Adriano.
Um cidadão de Catanduva chamado Ailton Mortati, ele veio para São Paulo, ele também estudava em Catanduva, a gente fazia o ginásio na época, ele fazia 2 anos à minha frente, e ele veio para São Paulo, porque ele passou no científico lá, aquelas coisas de entrada na universidade, veio para cá. E se envolveu no movimento de esquerda, no movimento revolucionário, e se engajou na luta armada. Participou de sequestro, foi para Cuba com avião, fez curso, voltou como Zé Dirceu, mais ou menos. E voltou e continuou lutando aqui. E foi pego num ato em Santo André, torturado e morto, e foi colocado no Perus, no cemitério do Perus. Eu vi a foto dele depois, tal, era ele mesmo, não tinha dúvida. Muito bem. Em Catanduva, cadê o Fernando? Foi embora. Em Catanduva, eu estava no supermercado e encontrei a prima desse Ailton Mortati. Isso agora 2 anos atrás, 3 anos atrás. Cheguei para ela e me apresentei e disse o nome do Ailton Mortati. Ela virou as costas e falou, tchau. Fechou a cara assim, nem respondeu, nós foi embora. Aí minha irmã que estava comigo falou assim, Tim, eles não podem ouvir falar dessa história, porque a questão é política e eles, Catanduva, só parênteses, Catanduva é uma cidade de 80% bolsonarista, dá para entender, certo? E essa família, eu fiquei assim, chocado com essa recusa de tocar no nome do cara, que foi um mártir. Para mim é um mártir, é um herói revolucionário. Eu fiquei chocado. Tanto é, vocês verem como que a coisa funda na cabeça da gente. Eu escrevi um livro e eu não coloquei essa história no livro. Não coloquei. Agora, no final do ano, houve uma manifestação na Escola de Direito de São Francisco, no Largo de São Francisco, onde foi reparado e entregue o título, inclusive o Rubens Paiva, com a questão de óbito e tal, e todas as pessoas envolvidas com familiares mortos na época da ditadura. Quem eu encontrei? Esta mulher que recusou a querer falar comigo em Catanduva. Ela estava lá, fez até discurso em homenagem ao primo que havia sido morto e tal. Então eu falei com o meu grande editor latino-americano, Haroldo Strauss, que está aqui. Eu vou reescrever o livro, quer dizer, reescrever o capítulo, onde eu vou narrar essa história que eu acho fundamental, porque é uma pessoa que foi desaparecida, torturada e morta pela ditadura militar, e foi escondida no cemitério de Perus, e graças a essa mulher maravilhosa, grande prefeita, mandou tirar aqueles corpos enterrados lá. E a alçada dele foi encontrada e hoje, reconhecidamente, pelo governo, que é um herói político brasileiro. Muito obrigado. Então, vocês vão levar esse livro, vocês vão fazer o seguinte, no livro tem anotado, né, o www Teatro na Resistência, www.teatronarresistência.com.br, que é o nosso site. E lá tem a possibilidade de vocês escreverem para mim, porque nós vamos publicar um novo livro com esse segundo capítulo. Então, vai sair, nem vendeu a primeira, está vendendo a segunda. Não, mas só vai sair a segunda se todo mundo comprar aqui hoje. Tá certo? E para comprar, o caixa é aqui. E o Tim vai assinar depois aqui em cima dos caixotes. Tá certo? Então, assinar, aí eu vou dar um autógrafo para todo mundo e prometo morrer logo, para valorizar o local. Adriano Diogo. Boa palavra. Bom, vamos lá. Tanto assunto que me trata, deixa eu me organizar aqui do lado da minha querida professora. O que eu tinha intenção de dizer com essa publicidade toda é que os restos mortais, o resto mortais do país, foram identificados no laboratório dentro
pediu para falar de Cuba, mas foi essa confusão toda com a terra dele lá. Eu vou tentar explicar. O que acontece é o seguinte: o CAF hoje é presidido, esse laboratório, o único laboratório de antropologia forense do Brasil, que funciona lá na UFES, é presidido pelo Edson Teres de Vila Melinha. Então, a grande notícia que o Pádua Fernandes, que é o coordenador das histórias lá dos desaparecidos políticos, identificou o Ailton Mortati de Catanduva. Aí a Unifesp foi lá para Catanduva e a família até hoje é muito aterrorizada, mas um grupo de amigos de Ailton recebeu a notícia, recebeu e incorporou. E tanto é que isso atenuou que a família teve coragem de vir para São Paulo receber o atestado de óbito corrigido, foi entregue lá na São Francisco. E esse colega do time que ele está se referindo, que é o Ailton Mortati da LN. Bom, o que eu queria falar aqui? Sobre Cuba, né, que ele pediu para mim falar. A situação em Cuba, aqui todas, ali na Noronha, tá aí, tudo já foi. Ninguém dos grupos de solidariedade a Cuba, mas vamos lá. A situação de Cuba é tão grave, que a presidente do México, ou a presidenta do México, mandou um navio de petróleo crudo, petróleo com crudo, né, para Cuba, e o presidente americano ameaçou imediatamente taxar o México com tarifaço e tal, e baixou uma orientação geral. Qualquer país que enviasse qualquer tipo de socorro, qualquer tipo de ajuda, porque no início estava a Venezuela, o Irã estava tentando fornecer petróleo, todo mundo. Então Cuba não tem uma gota de petróleo, uma gota. Porque como eles não têm hidrelétrica, nada, tudo na base da termoelétrica, desse sistema que depende do petróleo. Então vocês imaginem um país, a ilha de Cuba, com toda aquela população, sem luz elétrica, sem hidrelétrica, um estrangulamento que não tem precedente, porque as pessoas estão morrendo à míngua, de fome, o lixo acumulando nas ruas, não tem aula, os hospitais estão fechados. Então, e lógico, ele está preparando aquela coisa que o Marco Rubio falou, que o próximo passo é invadir a ilha e tomar militarmente a ilha, né? Então, a situação da ilha, do povo cubano, não tem precedente na história. É matar um povo inteirinho de fome, de inanição, sem combustível, todas as crianças, tudo que vocês puderem imaginar. Então, a importância do livro, do time lançar esse livro hoje, aqui no sábado de manhã, principalmente com a presença da nossa querida Luísa, do Genuíno, todas as pessoas que detêm mandato, que têm importância, é uma coisa fundamental, porque aqui você não consegue repercutir nada do que está acontecendo em Cuba, nada do que está acontecendo na Venezuela, nada que está acontecendo nessa América Latina. Então, esse advento do fascismo, né, que deslocou da Europa da Segunda Guerra, agora está nos Estados Unidos, essa central fascista, né, com a destruição da ONU, das relações internacionais. Esse livro é cheio de significado, essa data, para que aqui no Brasil nós nos mobilizemos para fazer alguma coisa pelo povo cubano, que muito fez por nós, né, no auge da ditadura. Eles acolheram todos os brasileiros, todos os exilados, fizeram tudo que era possível, e mesmo com toda a precariedade fizeram o programa Mais Médicos, mandaram os médicos cubanos para cá, fizeram um trabalho. O Bolsonaro fez aquela humilhação de expulsá-los. Bom, então essa é uma contribuição. Parabéns, Silvio. Queria falar do teatro. Ainda bem que você fez Brilho Marcos, né? Você, bonito, fazia tantos anos que eu não via os dois perdidos. Ainda bem que você não voltou a incorporar o Fleury. Fleury, explica aí. O Tinho montou uma peça lá no
no subsolo do DOPS, lá no Memorial, que era uma cela, a cela do DOPS, cheia de preso político. E ele fazia o papel do delegado Fleury. E era um perigo, porque às vezes ele incorporava, né? Ele incorporava e demorava para desincorporar. Ele puxava o personagem para. Ele andava na rua pensando que era o Fleury. Aí todo mundo falava, olha o filho da puta do Fleury lá. Mas sua mãe é uma santa. Muito obrigado. Eu queria aqui agradecer. Cadê a Patrícia? Foi embora? Patrícia, essa moça é maravilhosa, ela trabalha com o cônsul cubano e foi de extrema importância conseguir um depoimento sobre a cultura cubana que está no livro. Eu quero agradecer e mandar um beijo para ela e para o cônsul. Muito obrigado. Vamos encerrar esse. Salvador, o senhor é o diretor do evento. Eu tenho o prazer de anunciar aqui várias amigas que chegaram depois e que eu considero bastante, e vou finalizar dando de presente para vocês, se é que eu posso considerar isso antes, de presente, por último, que é a Irmandina. Eu vou falar um poema do Mayakovsky para vocês, chamado Poeta Operário. Esse poema que eu falei lá em Moscou e em São Petersburgo. Vamos ver se eu consigo. Esse poema ele fez para divertir os bolcheviques sobre a necessidade do trabalho cultural. Ouçam bem o poema como é. Queria te ver numa fábrica, mas eu sou um poeta. O quê? Versos? Pura bobagem! Para trabalhar não tens coragem. Talvez ninguém como nós ponha tanto coração no trabalho. Eu sou uma fábrica, e se chaminés me faltam, talvez sem chaminés seja preciso ainda mais coragem. Sei, frases vazias não agradam. Quando serrais madeira é para fazer lenha. E nós, os poetas, o que somos senão entalhadores a esculpir a tora da cabeça humana? Penoso é trabalhar nos altos fornos, onde se tempera o ferro em brasas. Mas pode alguém acusar-nos de ociosos? Os poetas? Nós polimos as almas com a lixa do verso. Pergunto a você, Erundina, quem vale mais? O poeta ou o operário que produz as comunidades? Você, Pedro, quem vale mais, o poeta ou o operário? Os dois. Ambos têm o mesmo valor. Diretor Edinaldo, o que o senhor acha? Poeta ou operário? Os dois são necessários. Os dois são necessários. Mayakovsky disse: ambos. Os corações também são motores. A alma é poderosa força motriz. Somos iguais, companheiro, camaradas dentro da massa operária. Somente juntos, somente unidos, remoçaremos o mundo. Faremos marchar num ritmo célere, diante da vaga de palavras. Levantemos um dique. Mãos à obra, companheiro. O trabalho é vivo e novo. Com os oradores
especuladores vazios, fora! Os políticos traidores, fora! Moinho com eles e com a máquina de seus discursos que se faça mover a máquina do mundo! Falar só um negócio para poder ir embora. Ó, já que eles fizeram essa homenagem ao Plínio Marcos, essa maravilha dos dois presídios da Noite Suja, era o auge da ditadura quando o Plínio montou essa peça, lá na Arena. Foi uma coisa impressionante, era tão impressionante que ele tinha que fazer sessão às 2 da tarde, às 6 da tarde e às 9 da noite. E foi uma coisa importantíssima na ditadura, na resistência. Porque a última cena que o Tim fala, ele fala assim, bom, então pega essa arma, lógico que era uma chamada luta armada, né? Do jeito Plínio Marcos. Pega essa arma e tira do filho da puta tudo que tem a mais e tal. Aquela cena final que depois do Papo Real. Bom, por que eu estou falando tudo isso? Já que nós estamos fazendo, e todo mundo sabe o Plínio em que condições que ele morreu, vendendo livro na porta do Teatro Municipal, quando a vida foi eleita, era uma pessoa incrível. Então, já que a gente está falando do Plínio, a Valdelize Barros, sua esposa, sua companheira, está estreando uma peça do Gabriel Vilela, que é uma ideia de Gabriel Vilela com Valdelize Barros, companheira do Plínio Marcos. Quem puder, vá, assista e divulgue. Viva Plínio Marcos, viva a Revolução Brasileira! Encerrar para a gente poder autografar os livros. Porém, antes disso, eu gostaria aqui de oferecer um tributo à minha amiga Luiz Eludina. Eu sei que ela gosta muito, não só ela, como Rosane e outras pessoas aqui, gostam muito desses poemas do Vinícius de Moraes, não é, Sônia? Operário em construção. São 4 minutos, eu espero que não canse mais e vamos encerrar aqui. Certo, Lula? Vou oferecer para você este poema que nós cansamos de fazer durante a campanha do Lula, agora em 2022. Era ele, melhor música aqui, né? Era ele que erguia casas onde antes só havia chão. Como um pássaro sem asas, ele subia com as casas que lhe brotavam da mão. Mas tudo desconhecia de sua grande missão. Não sabia, por exemplo, que a casa de um homem é um templo. Um templo sem religião. Como tampouco sabia que a casa que ele fazia, sendo sua liberdade, era sua escravidão. De fato, como podia um operário compreender porque o tijolo valia mais do que o pão? Tijolo se empilhava com pá, cimento, esquadria. Quanto ao pão, ele o comia. Mas fosse comer tijolo. E assim o operário ia, com suor, com cimento, erguendo uma casa aqui, adiante um apartamento, além uma igreja, e à frente um quartel e uma prisão. Prisão em que sofreria não fosse eventualmente um operário em construção. Mas ele desconhecia esse fato extraordinário, que o operário faz a coisa e a coisa faz o operário. De forma que certo dia, à mesa, ao cortar o pão, o operário foi tomado de uma súbita emoção. Ao constatar assombrado que tudo naquela mesa, garrafa, prato, facão, era ele quem os fazia. Eu, um operário em construção. Olhou em torno. Gamela, banco, enxerga, caldeirão, vidro, parede, janela, casa, cidade, nação, tudo que existia era ele quem os fazia. Ele, um humilde operário, um operário que sabia exercer a profissão. Homens de pensamentos, intelectos, não sabereis nunca o quanto aquele humilde operário soube naquele momento. Naquela casa vazia que ele mesmo levantara, um mundo novo nascia de que sequer suspeitava.
O operário emocionado olhou sua própria mão, sua rude mão de operário em construção. E olhando bem para ela, teve um segundo a impressão de que não havia no mundo coisa que fosse mais dela. E foi dentro da construção desse instante solitário, e tal sua construção, cresceu também o operário. Cresceu em alto e profundo, em largo e no coração. E como tudo que cresce, ele não cresceu em vão. Pois além do que sabia exercer a profissão, o operário adquiriu uma nova dimensão, a dimensão da poesia. E um fato novo se viu que a todos admirava. O que um operário dizia, outro operário escutava. Outro operário escutava. Outro operário escutava. Outro operário filmava, fotografava. Outro operário dizia. E foi assim que o operário do edifício em construção, que sempre dizia sim, começou a dizer não. E aprendeu a notar coisas a que não dava atenção. Notou que sua marmita era o prato do patrão, que a sua cerveja preta era o whisky do patrão, que o seu macacão de Zuarte era o terno do patrão, que o caserno onde morava era a mansão do patrão, que a dureza do seu dia era a noite do patrão, que os seus dois pés andarilhos eram as rodas do patrão, e que sua imensa fadiga era amiga do patrão. E o operário disse não, e o operário fez-se forte na sua resolução. Como era de se esperar, as bocas da delação começaram a dizer coisas aos ouvidos do patrão. Mas o patrão não queria nenhuma preocupação. Convençam-no do contrário, disse ele sobre o operário. Ao dizer isso, sorria. Dia seguinte, o operário, ao sair da construção, viu-se súbito cercado pelos homens da delação e teve por predestinado sua primeira agressão. Teve o seu rosto cuspido, o seu braço quebrado, sua família perseguida, o seu nome maculado, foi levado à prisão. Mas quando foi perguntado, o operário disse não, sentindo que a violência não dobraria o operário. Um dia tentou o patrão dobrá-lo de modo vago, de sorte que o foi levando ao alto da construção. E no momento do tempo mostrou-lhe toda a região. E apontando ao operário, fez esta declaração: dar-te-ei todo este poder e a sua satisfação, porque a mim me foi entregue e dou a quem bem quiser. Dou-te tempo de lazer, dou-te tempo de mulher, portanto tudo o que vês será teu, se me adorares, e ainda mais, se abandonares o que te faz dizer não. Disse e fitou o operário, que olhava e refletia. Mas o que viu o operário, o patrão nunca veria. O operário via as casas, e dentro das estruturas via coisas, produtos, objetos, manufaturas, via tudo que fazia o lucro do seu patrão. E em cada coisa que via, misteriosamente havia a marca de sua mão. O operário disse: não, loucura, não vês o que te dou eu? Mentira, não pode dar-me o que é meu. E um grande silêncio fez-se no seu coração. Um silêncio de martírios, um silêncio de prisão, um silêncio povoado de pedidos de perdão, um silêncio apavorado com o medo e solidão, um silêncio de torturas e gritos de maldição, um silêncio de fraturas a se arrastarem no chão. E o operário, emocionado, ouviu a voz de todos os seus irmãos que morreram. Ora o Cabenário, Heleninho Guariba,
Ronaldo Hansen, Rubens Paiva, Alexandre Vanuc Leme, Manuel Fiel Filho, Vladimir Osório, Marielle Franco e tantos que morreram, por outros que viverão. E uma esperança sincera cresceu no seu coração. E dentro da tarde mansa, agigantou-se a razão de um homem pobre, esquecido. Razão, porém, fizera em um operário construído, o operário em construção.